Boa noite, sejam bem-vindos. Espero que todo mundo esteja bem, tranquilos, bem de saúde. Estamos aí nos preparando para um feriadão, né? Não sei quem emenda ou não, mas a gente tem um feriado aí pela frente, né? Então, espero que todo mundo esteja bem. Deixa eu começar a provar o pessoal. A aula já coloquei para gravar, para não esquecer. E estou aprovando o pessoal a entrar na sala. Vamos esperar só mais um minutinho e a gente já começa a nossa aula. Bem, a aula passada nós falamos um pouco de código de ética, né? E ainda temos ainda um pouco de conteúdo sobre esse tema. Então, só para a gente recapitular um pouquinho, e aí eu já começo de onde nós paramos, né? Eu havia pedido a vocês para que vocês fizessem ali a carta de despedida, né, no portal. Eu acabei não fechando a atividade, porque eu achei que tiveram poucas pessoas que escreveram. Eu tenho mais alunos e não todos preencheram. Como eu considero a questão da falta da presença, eu acabei não fechando por conta disso. Então, mais esse recado eu reforço com vocês para realmente fazerem essa atividade. Então, tem lá a atividade da carta, porque senão a gente não consegue fazer a dinâmica da qual eu preciso fazer com vocês, tá? Então, eu preciso que vocês finalizem, quem ainda não finalizou, a atividade está lá, está como atividade 6, tinha duas com o número 6, né? As duas ficaram abertas, porque para não fazer nenhuma confusão, e eu acabei colocando, deixando lá para vocês preencherem, tá? Então, não deixa de fazer. Para quem já fez, então não tem atividade essa semana, é presente para vocês de Dia das Crianças, todos nós temos um perfil aí, né, de criança dentro da gente, então não tem atividade para essa semana, então quem fez já está livre, quem não fez tem que preencher, tá? Tem que fazer. Bem, a gente conversou um pouquinho de código de ética na aula passada, e o código de ética nada mais é do que o que estabelece os direitos e deveres de cada um, né, das pessoas aí. As empresas normalmente estão tendo aí um código de ética. E nessa questão do código de ética, que a gente viu na aula passada, eu costumo dizer que as empresas estão se adequando cada vez mais. Eu não sei se vocês já ouviram falar na legislação LGPD, essa sigla, que é Lei Geral de Proteção de Dados. Eu não sei se vocês coloquei aí no chat, tá? A sigla. Alguém de vocês já ouviram falar em LGPD? O Elton, sim. Quem mais? Viviane. Alguém mais já ouviu falar em LGPD? Davi não. A Rosângela também não. Já. Essa lei, ela já tem aí um tempo sendo preparada e esperada pelas empresas. E aí entrou em vigor. Boa noite, Amanda. E aí entrou em vigor, né, essa legislação, e o próprio nome dela diz que é legislação, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. O que quer dizer isso? É uma lei e todas as empresas precisam se adequar. Aqui não se adequar, ela pode ter impactos aí financeiros e multas perante o governo, que vai ter fiscalização. E o que é essa lei? Eu tenho que proteger os dados. Que dados, né? Então, eu principalmente como RH, e vocês, nós como funcionários de empresas, né? Os nossos dados, eles ficam circulando aí, em vários softwares.
Então, quando eu vou na farmácia comprar um remédio, eu dou meu número de CPF. Ah, você quer colocar o CPF na nota? A gente pega e fala o nosso número de CPF. O meu número está ali, os meus dados estão ali. Se eu entro para trabalhar numa empresa, eu forneço um monte de documento meu para essa empresa, né? Meu comprovante de endereço, meu RG, meu CPF, meu número de carteira profissional. Olha quantos dados sensíveis que a empresa tem que guardar, né, minhas informações. Então, quando a gente fala que é uma lei geral de proteção de dados, as empresas que pedem esses dados sensíveis, seja para um cliente, seja para um funcionário, ela tem que garantir a guarda dessa documentação e ela tem que garantir que a pessoa, seja eu, né, como funcionária, permita a usabilidade da minha, dos meus dados e que a empresa está adequado a essa proteção de dados. Então, por exemplo, eu quando me aposentei, foi muito interessante, porque eu comecei a receber informações e ligações, telefonemas de bancos, me oferecendo empréstimo consignado. E era um telefone celular do meu filho. Tudo bem que estava no meu nome, mas ele que usava esse número. E eu comecei a receber esse número. Eu nem sabia esse número e nunca nem usei esse número para nada. E aí eu pergunto, como que esses bancos que me ligavam sabiam esse meu número de telefone que eu nunca nem forneci para ninguém? Então está claro que a própria TIM, que era a operadora TIM, tinha divulgado esse meu número. Era a única possibilidade que existia. Se ela não divulgou os dados dos quais ela tem nosso, de telefones de clientes, está num lugar que as pessoas entram ali e buscam as informações. Então, ou seja, né? E no meu cadastro do INSS, em momento algum eu tinha divulgado aquele meu número de telefone. Então, também não foi o INSS que divulgou. Então, olha como é que as coisas são abertas, como é que as pessoas conseguem entrar nisso e quantas ligações também nós não temos de bancos que ligam para a gente, de pessoas que querem ofertar alguma coisa na região. Quantos de nós estamos aí abertos, né? Sensíveis a isso. E aí essa lei, que é a LGPD, ela veio para regularizar isso e para pontuar, para multar, autuar as empresas. Então, isso a gente tem que tomar cuidado com os nossos documentos e entender que a empresa, né, ela também tem ali uma cláusula no contrato de trabalho dizendo que esses dados estão sendo guardados, armazenados e não serão divulgados, tá? Então, eu fiz esse contrato de trabalho, um aditivo de contrato de trabalho para todos os meus funcionários, para garantir que a documentação deles, pelos dados confidenciais dos quais eu tenho de todos os meus funcionários, estão realmente muito guardados. A empresa, ela teve que adequar a área de TI com esses dados para ficarem totalmente bem guardados. Além disso, os nossos fornecedores, né? Então, por exemplo, eu tenho uma operadora médica, né? A gente tem lá o Bradesco Saúde. Eu passo os seus dados para o Bradesco Saúde para você ter o seu convênio médico. Quem que está passando os seus dados? Eu como empresa. O Bradesco está absorvendo esses dados. Então, o que acontece? Esses dados estão ficando armazenados lá no Bradesco, mas quem passou fui eu. Empresa Leão, empresa Coca-Cola, empresa, né, o barzinho, a contabilidade, enfim, alguém passou essa informação. Então, isso tem que ter também um contrato entre a Bradesco Saúde e a empresa da qual você trabalha que tem esse contrato, para que diga que essas informações são sensíveis e serão guardadas e totalmente confidenciais. Se por um acaso eu tiver meu nome, né, igual aconteceu no passado, aconteceu uma divulgação da TIM, que estava claro que era a TIM que tinha divulgado, eu posso abrir uma ação trabalhista, uma ação, na verdade, não é nem trabalhista, porque eu não sou funcionária, é uma ação, uma denúncia contra eles, e eles vão ser autuados. Então, a gente tem que ficar esperto com os nossos dados, para onde que nós fornecemos. Eu recentemente fiz cadastro também em site, quando a gente vai fazer compra
online, e se vocês observarem, tem aqueles quadradinhos, aceito e li a regulamentação. A gente normalmente não lê. E se você olhar ali todas esses dados que tem ali, vai estar falando alguma coisa dos dados sensíveis que são os nossos dados, tá? Então, essa lei, a LGPD, ela entrou para as empresas tiveram que se adequar, muitas ainda estão se adequando. Quem disse que já ouviu falar, se puder ir escrever ou abrir o microfone e contar onde que ouviu, como é que foi, só para a gente aí ter mais também experiência para divulgar aí para a gente. Que vocês comentaram que já viram. Quem viu, por favor, menciona um pouquinho mais aí. Ou abre o microfone. Pode falar, Wélia. Aconteceu comigo, professora. Hum, Ah, eu tinha um carro em 2011, 2012, mais ou menos, e o seguro para esse carro ficava caro. Eu coloquei Car System. tá. Tá legal. Com o passar do tempo, em 2016, eu tava... Opa, tem uma criança aí. Em Uhum. 2016, eu estava procurando emprego e eu recebi um e-mail, né? E esse e-mail estava me convidando para fazer uma entrevista, tal, na Car System. E aí eu fui nessa entrevista. Só que eu cheguei lá, não era nada de Car System, era corretora de seguros, que eu trabalhei 4 anos lá, tudo. Mas por conta do meu cadastro na Car System, todos eles, todas as outras seguradoras lá, eles tinham acesso aos meus dados. Por isso que me encontraram pelo e-mail. Então, Olha só. muitas vezes as pessoas ligam e falam, olha, não tem ninguém com esse nome. Aí o funcionário fala, então eu vou pedir para tirar o seu nome da base. Mentira. Não tem como tirar. Eles não têm como tirar. Eles também não têm como saber, eles não têm como ter ali aquela coisa marcada que não é daquela pessoa, que não é mais para ligar para aquela pessoa. Não tem como. Né? Então, Uhum. liga, outro liga, e assim por diante. E nunca vai tirar o nome de lá, vai sempre receber ligação. E olha ali o perigo, né? Estão divulgando, está sendo divulgado ali seus dados, né? Sim, E sim. isso não pode mais, tá? Isso em momento algum a LGPD veio para regulamentar isso, né? É uma questão ética aí, né? Não pode mais acontecer isso. Então, assim, são cenários, e nós, como empresa, né? Eu que trabalho principalmente ali em RH, que pego ali toda essa parte de documentação, a gente tem que estar atento. E a mesma coisa em recrutamento e seleção. Quando a gente fala em recrutamento e seleção, hoje a gente pega a ficha do candidato, a gente pega os dados dele e a gente não pode ficar armazenando aqueles dados com a gente, né? Então tem que ter uma orientação onde você diz que aqueles dados, se é para você precisa para fazer o processo seletivo. Você pega aqueles dados e aí você considera aqueles dados como sensíveis, mas você avisa o seu candidato. Você fala, os seus dados vão ficar aqui armazenados, os seus dados ficarão aqui guardados, né? Por X pelo tempo da sua experiência, pelo tempo do processo seletivo. Depois nós descartamos esses documentos, né? É a mesma coisa quanto funcionário. Enquanto funcionário, eu preciso segurar ali os dados dele, mas eu não preciso ficar ali para a vida inteira. É para uma fiscalização. Então, no contrato de trabalho dele está lá escrito. Então, quando vocês cuidado com a documentação de vocês, e quando for algo para vocês fazerem algum contrato, alguma coisa, questione se estão enquadrados na LGPD, né? As empresas precisam se enquadrar, tá? Então, isso faz parte um pouco da ética, né? Quando a gente fala em questão de ética que a gente viu a aula passada, então ela estabelece direitos e deveres, né? O código de ética nada mais é exatamente os direitos e deveres. Então, o que, que ele faz nessa questão de direitos e deveres, né? É uma balança aí. Tem que equalizar tanto a parte de direitos e deveres, elas têm que estar iguais. Não adianta eu só exigir, mas também eu não dou dever algum, né? Então, qual é o direito de você como funcionário? Qual de repente, o direito seu e o seu dever enquanto funcionário. Então tem que ter uma balança nisso, né? Existe aí uma questão de corrupção. Eu já trabalhei em empresas que eu já vi pessoas, por exemplo, eu preciso contratar uma pessoa, preciso contratar um serviço.
Então, eu vou contratar uma agência de emprego para me ajudar, um headhunter para me ajudar. E aí, o que eu faço? Eu quero que essa pessoa me ajude, eu quero que essa pessoa venha para mim, mas eu esqueço de falar para ela a questão ética, né? Então, a questão da equipe também, ela tem que estar extremamente na questão ética. Então, tem que partir ali do próprio gestor, né? Então, a gente até comentou na aula passada de um contrato, né, de um processo seletivo, que a gente pergunta para a pessoa se ela achar uma carteira com dinheiro, o que ela faz, né? Vocês deram ótimos exemplos e assim, éticos como foram, e exemplos que deram aqui em sala de aula, né? E vocês mencionaram que acharam, né? Alguns de vocês acharam uma carteira, encontraram, foram procurar, colocaram ali no Facebook para achar alguém para entregar. Eu comentei das carteiras que meu pai achava atrás da porta, né, do trabalho dele, e as pessoas desconfiaram que era ele que estava ali fazendo, então tem pensamentos aí diversos, e realmente é isso que acontece, a gente tem que ser extremamente ético, né? Quantas coisas que nós ouvimos, né, de pessoas aí que têm estabelecimentos, a pessoa esquece uma bolsa, esquece um documento, e aí volta lá para buscar, ou até mesmo celular, né? Às vezes eu já ouvi pessoas que perderam o celular, liga para o celular, a pessoa atende e fala: ó, tá comigo o seu celular, você quer de volta, mas eu quero tanto. Né? Então a pessoa não tá, ela está olhando só a questão dela, né? A parte dela. Ela esquece que o dia de amanhã ela também pode passar por isso, né? É aquela questão de se colocar no lugar do outro. Então, dentro de uma empresa, a gente tem essa questão ética quando se fala de uma equipe, né? Então, o gestor tem que começar, o líder tem que começar dessa forma de valorizar realmente toda a equipe dele, ser ético nos processos seletivos, ser ético ali com a equipe, né? Ter diálogo, ter respeito, tolerar, né? Os defeitos ali de cada um, tolerar ali as raças, os credos de cada um, quantas pessoas que nós somos tão diferentes, e aí se o líder não faz não é ético ali, já começa errado, né? Então o gestor já tem que começar dessa forma. Eu costumo dizer que tem um cofundador da Visa, o Di Rock, que ele menciona, e essa frase ele diz o seguinte: contrate e promova primeiro com base na integridade, depois na motivação, depois na capacidade, depois na compreensão, depois no conhecimento e, por último, o currículo. Olha que interessante o que ele fala, né? Será que na prática é assim que funciona? O que vocês me falam? Né? Será que hoje os processos seletivos, né? Será que as psicólogas ali, os líderes, né, que estão contratando, eles estão olhando primeiro na base, na integridade daquela pessoa, se a pessoa tem capacidade, se a pessoa tem motivação, né, se ela é compreensiva, depois que vai olhar o currículo ou é o inverso? O que vocês me falam disso? Como é que está o mercado hoje, quem passou para isso? Pode falar, Welton. Oi, Pro, boa noite. Boa noite. Eu acho que é o inverso, Pro. A gente viu Pois é. exemplos aí de colegas que foram já maltratados na entrevista, né? Isso. Terrível. É péssimo, né? Infelizmente, quer dizer, o cofundador da Visa, realmente, ele se a gente olhar ali a frase dele, eu sou muito apoiadora nisso, né? Eu acho que nós temos que olhar sim, né? E olha o que ele fala, né? Que sem integridade, a motivação é perigosa. E é uma realidade mesmo, né? Se a pessoa não é íntegra, se a pessoa não é ética, ela vai estar motivada para trabalhar naquela empresa? Ela tem interesses, talvez, né? E não a motivação. E se a pessoa não tem motivação, aí a capacidade é imponente. E é verdade. Lembra que eu comentei que motivação, ela vem de dentro. A motivação, alguém ao lado de vocês, um colega de trabalho, ele pode te mostrar alguns caminhos, ele pode te falar que é bacana, mas ele não vai te deixar motivado. O seu aumento salarial, ele pode ser ótimo hoje, daqui 5 meses não é mais porque você passou a gastar mais. Então você também não vai estar motivado por causa do salário. Você tem que estar motivado por outros aspectos, porque a empresa é boa, por eu estar empregado, por estar bem de vida, né, de saúde, vamos dizer assim. E aí eu tenho que ter essa motivação, ela está dentro de mim, né? Ela pode ter algumas pessoas que me motivam
que me impulsionam, mas não que ela vai me motivar, né? Então, sem capacidade, a compreensão também é limitada. Então, se eu não sou capaz de ter aí uma saúde mental equilibrada, que principalmente nos dias de hoje, aí eu começo a não compreender mais nada, né? Então, a Auélia mesmo já trouxe alguns aspectos aqui para a gente, né? De processos que ela participou, de onde ela trabalhou, e se ela não tivesse um pouquinho ali de compreensão, né, a capacidade de compreender, ela tinha socado alguém, com certeza, né, Auélia? Em algumas fases aí, em algumas falas de que ela trouxe já para a gente em sala de aula, né? Então, essa parte da gente ter aí essa questão do emocional, né, é a capacidade de compreender. Então, a gente precisa. E sem compreensão, o conhecimento não tem significado nenhum. Então, assim, adianta. Eu já demiti pessoas, funcionários que trabalharam comigo, que tinham um conhecimento fora de série. Eram pessoas que eu, assim, assinava embaixo sem conferir absolutamente nada. É uma pessoa que era um profissional muito dedicado e com conhecimento profundo maior que o meu, talvez, em menos tempo de empresa que ele tinha, em menos tempo de trajetória profissional. Mas o que acontecia? E eu tive que demiti-lo com muita dor no peito, né? Esse funcionário, o comportamento dele, a capacidade dele de compreender as pessoas, de se colocar no lugar do outro, não existia. Então, para ele só ia nos gritos. Eu tinha uma jovem aprendiz que, quando eu estava perto, ele tratava bem a jovem aprendiz. Quando eu não estava perto, nada resolvia, né? Ele já chamava a aprendiz, falava, eu falei para você fazer isso, não sei o quê. E eu, por ser a líder, nunca tratei ninguém dessa forma. E ele tratava, mas nunca na minha frente, né? E aí eu comecei a juntar os fatos, eu não gosto de fofoca, e aí eu comecei a juntar os fatos e comecei a apurar, né, as situações. Então, assim, infelizmente, eu tive que fazer algumas incertezas ali, algumas caminhadas, tipo, eu estou indo para uma reunião e no meio do caminho voltar, e ele já tinha tido ali alguma atitude não agradável, e aí eu ter que pegar e identificar para poder arrumar, né, ou colocar um perante ao outro, quer dizer, uma situação muito chata, né, um papel de líder aí que eu perdia muito tempo com esses tipos de coisas, e o comportamento da pessoa, ela fez com toda essa bagagem aí que ele tivesse profissional e o conhecimento dele maravilhoso cair para baixo, né? Ele mesmo cavou o buraco dele. Então, assim, sem conhecimento, o currículo é só tempo de casa, né? Então, assim, para protocolar. Então, eu diria que se eu contratar uma pessoa que ela não sabe muito, eu vou ensiná-la. Se ela tiver ali a compreensão, se ela estiver motivada, se ela tem capacidade em aprender, que todos nós temos, ela vai conseguir chegar numa excelente administradora de RH, né? Por quê? Porque ela se permitiu, ela compreendeu, ela caminhou e ela teve ali o estudo dela, mas ela não começou pelo currículo. Então, isso, quando ele diz, e a gente viu que nos dias de hoje, até o Elton comentou, não é muito assim, as pessoas olham um currículo. Então, se a pessoa vê uma administradora de RH, Andréa Scotton, 28 anos de empresa, né? Consultoria, sabe muito em RH, né? Leciona, formada na Faculdade Flamengo. E aí ela vai olhar um outro currículo. 5 anos administrando empresa em RH, né? 2 anos como consultoria, formada na USP. O que vocês me digam? Quem que vocês contratariam? André Scott ou a formada na USP? Né? Então, assim, infelizmente, esses tabus, eles têm que ser quebrados. Então, as pessoas, pelo fato de ter André Scott formada numa faculdade Flamengo, e a outra, que tem menos tempo de empresa, menos tempo de conhecimento, mas se formou na USP, ela vai ganhar. Então, existem empresas que já estão mudando esse paradigma, mas ainda existe, como o Elton falou, as pessoas procuram primeiro pelo currículo, para depois olhar o restante, né? Então, eu lembro que eu entrei uma vez numa empresa para fazer consultoria, e eu já estava dando aula na Flamengo na época. Eu iniciei a Flamengo e iniciei nessa empresa. Não é a que eu estou hoje.
E eu lembro que os psicólogos que tinha lá, o pessoal que fazia processo seletivo, eles comentavam que não contratavam pessoas que tinham feito curso de tecnólogo, esses de 2 anos que nós temos. E aí eu perguntei por qual motivo. E eles falaram: não, uma pessoa que faz 5 anos, ele tem muito mais experiência do que quem faz um tecnólogo. E eu estava terminando meu tecnólogo, né? Eu já tinha feito turismo, mas eu estava terminando meu tecnólogo. E eu defendi nessa empresa que qualquer um dos cursos, seja ele administração, seja ele gestão de projeto, seja ele um tecnólogo, ele tem o seu devido valor, né? E o tecnólogo, ele é mais rápido, sim. Ele é, né, tem menos ali disciplinas, mas dependendo do tecnólogo do qual a pessoa faz, ela já está focada e direcionada para daquilo que ela vai atuar. Então, por exemplo, se a pessoa vai fazer tecnólogo em RH, ela não vai ver contabilidade, ela não vai ver uma série de disciplinas que a administração, o curso inteiro nos fornece. Concordo. Só que se eu preciso de uma pessoa para RH, ela pode concorrer junto com quem está fazendo administração, por que não? Se ela é um tecnólogo de RH, ela conhece, assim como de administração também. E aí eu comecei a mostrar a grade dos cursos, enfim, eles abriram um pouco esse leque. E a mesma coisa com o nome da faculdade, né? Quem faz a faculdade é o aluno, né? Quem faz o curso somos nós, alunos. Eu também acabei de me formar, amanhã eu vou, inclusive, na Flamengo, buscar meu diploma da minha outra pós que eu fiz, mas somos nós, alunos, que fazemos o nosso curso, né? Alguns aproveitam mais, outros aproveitam menos, outros já têm a porta aberta, mas somos nós, né? Então, é isso que a gente tem que tentar mudar um pouco aí em trabalho de formiguinha, que eu tentei colaborar, e ainda bem que a gente conseguiu isso, né? E aí, esse gestor, esse fundador do Visa, que eu gosto muito dele, só dele fato de ele colocar aí que o currículo é uma das últimas coisas a ser vista, e ele tem outros valores para entrevistar e outras situações para ele chegar aí quem é o candidato ideal, né? Foi perguntado para ele quais eram as principais características de um processo seletivo ético. E ele colocou respeito. Por que ele coloca respeito, né? Porque ele coloca que tem que ser sempre em mente que o candidato que está participando do processo, ele possui expectativa. Às vezes, esse candidato ele está numa situação difícil de uma recolocação profissional ou mesmo financeira. E aí a gente tem que perceber do próprio processo o que ele está passando. E o que não impediria que ele tinha uma visão negativa da empresa. Então, assim, o que acontece quando a gente fala no respeito, né? Às vezes as pessoas falam assim, antes os processos seletivos, eles aconteciam muito no presencial. E às vezes as pessoas, essa questão do respeito, a pessoa marcava perto de horário de almoço, e muitas vezes da onde a pessoa vinha, né, é longe, ela ia sem almoçar, ela comia um lanche, talvez, né, ou tomava um café da manhã, e não tinha dinheiro para almoçar no caminho. Eu já passei por isso. Creio que algum de vocês também passam, ou já passaram por isso também. Então, quando a gente fala nessa questão de respeito e vocês serem ali do processo seletivo, para pensar um pouco sobre isso quando é no presencial, né? Quantas vezes as pessoas precisarão ir até a empresa para fazer aquele processo seletivo? Quantas entrevistas? Hoje tem a facilidade de fazer no virtual. Mas e antes, quando era presencial, e daqui a um pouco está voltando tudo no presencial, o quanto eu tenho que fazer essa pessoa ir até a empresa para conversar com a gente? Será que em uma vez que ela for já não é o suficiente? Será que eu não posso, né, já agendar com o líder? Eu faço a primeira entrevista, e se eu gostar dessa pessoa, eu já peço para o líder já fazer a entrevista também, aí ela vem uma vez só, e não deixá-la esperando tanto tempo ali, né? Esperando ali pelo processo seletivo. Isso é respeito. Então, isso é muito importante, né, que a gente tenha aí. Além disso, a gente também tem que esse fundador, ele comentou que a empatia, ele diz que é a chave para acessar as reais motivações e interesses do candidato. E é verdade. Se o entrevistador não tiver a percepção de que o candidato, muitas vezes, vai exagerar em suas colocações, principalmente para falar das suas qualidades, para tentar ganhar aquele cargo, né? Essa entrevista ela vai para uma abordagem de pegar o entrevistado em contradição.
Então, com isso, o entrevistador só terá uma pessoa fechada à sua frente. Então, o que acontece? Quando a gente fala empatia, é eu me colocar no lugar da outra pessoa e entender ali o que ele está falando, né? Então, são duas questões éticas aqui para serem seguidas conforme esse fundador, né? E eu acho que são perfeitas. Se a gente se colocar aí como candidato e como gostaríamos de ser tratado nas empresas, é exatamente isso. Como não tem uma lei de ética para processo seletivo e que as empresas sejam autuadas, as empresas atuam da forma que elas desejam. Mas se a gente seguir porque esse fundador diz, e eu também sou super a favor disso, acho que são coisas que a gente teria que ter, que é o respeito e empatia, né? E aí, quando a gente vai para a entrevista, né, existem alguns cuidados que a gente tem que ter para que o processo seja conduzido com ética, né? Será que é a pergunta que eu faria ali para aquele candidato, eu faria para mim? Ou se alguém fizesse para mim aquela pergunta, eu iria ficar confortável? Né? Então, se a resposta for não, então não faz a pergunta. Porque fazer qualquer pergunta para o candidato, né, a gente não pode ser ali algo invasivo, né? Então, quando a gente vai fazer uma entrevista, olha que interessante, né? Essa pergunta. O que acha de ter relacionamento afetivo dentro do local de trabalho? Eu posso perguntar isso? Posso. É uma opinião que eu quero saber quais são os valores dessa pessoa, né? O que ela acha? Não tem certo, não tem errado, é a opinião do candidato. Então eu posso realizar. Só que tem uma observação aqui, né? Que se colocar no lugar do outro remete a uma reflexão do quanto esse tipo de relação pode gerar um conflito de interesse dentro da organização. Dependendo do código de ética e da política, na verdade, a gente não pode contratar parentes, né? Ou se alguém namorar na empresa, não pode trabalhar no mesmo departamento, de repente se casam, se conheceram na empresa, né? O amor é lindo, o amor acontece, pode ir nas melhores empresas, nos melhores departamentos, e as pessoas podem se apaixonar. E aí, se eles namorarem, vão namorar escondido, até quando vão conseguir esconder, né? Então, eles têm que ser éticos, comentar ali com os líderes deles, né? Se a empresa não permite, alguém vai ter que sair. E se eles trabalham no mesmo departamento, de repente ver a oportunidade de ir para outra área, né? Outro departamento. Então, existem muitas empresas que não aceitam, né? Assim como tem empresas que aceitam, que não tem problema nenhum. Então, o fato de você perguntar isso pode ser para trabalhar numa empresa que aceita e outra não. E dependendo dessa pergunta, você consegue identificar um pouco daquele candidato o que ele pensa a respeito. Então ele pode falar, não acho certo, não, vira bagunça, né? Por que ficar marido e mulher na mesma área, né? E por que as empresas, um argumento aí interessante, que se vocês trabalharem em alguma empresa, e alguém questionar vocês sendo líderes, ou montando algum código de ética, ou criando algumas políticas dentro da empresa, e alguém perguntar para vocês, você acha que a gente pode deixar pessoas aqui da mesma família trabalhando? Vocês acham que essas pessoas podem ir no mesmo voo quando vão para algum evento, alguma coisa, e tem que viajar, e vai todo mundo no mesmo avião? Então, existem algumas estratégias disso, né? É como eu falei, o amor para o amor nada é impossível, né? Então, assim, ele pode acontecer entre um líder e um subordinado, sem ser danos morais, né? Ele pode acontecer entre dois colegas de trabalho, entre outras pessoas da empresa. Onde eu trabalhei e onde eu trabalho sempre existiu esses relacionamentos, então isso existe em qualquer empresa, mas tem a questão aí de respeito e de ética, né? Então, quando a gente fala, por que as empresas, às vezes, tem uma política que não contrata pessoas da mesma família, no mesmo departamento. Porque vamos supor que eu tenho 4 pessoas no mesmo departamento. Marido e mulher, são 2 pessoas. Se um fica doente, ou se alguém da família tem algum problema na família, os 2 faltarão. E aí eu fico sem 2 pessoas no mesmo departamento. Então, por isso que muitas vezes as empresas colocam que no mesmo departamento não pode ter, né? Eu já vi instituição bancária, né, as agências bancárias, que na mesma agência não podem, né? Então é exatamente por conta disso. Mas a questão de respeito, a questão ética,
Existem as políticas e pode ser considerado sem problema nenhum, não vejo nenhum tipo de problema. E esse tipo de pergunta, o que acha de ter esse relacionamento afetivo dentro do local de trabalho, é exatamente para a gente entender o que ele pensa, né? Agora, olha essa outra pergunta, né? Você é casado? Você tem amante? Olha que pergunta mais indiscreta, né? Quando a gente fala, né, nesse cenário, você é casado, você tem amante, né? Não é bacana a gente perguntar desta forma, né? É muito pessoal, diz respeito muito à vida privada do entrevistado, né? Existem outras formas de se fazer essa pergunta, né? Então, o que você pode perguntar? Se você quer saber se a pessoa é casada, é solteira, né? É claro que se é amante, pouco provável que alguém vai dizer, né? E você também não precisa saber se ela tem amante ou não tem amante. O que isso faz de diferença para o lado profissional dela, né? Embora eu já trabalhei em empresas que tinha uma pessoa que tinha amante e foi um barraco danado na empresa. Então a empresa, de repente, quer se resguardar, né, para não ter barraco. Mas, enfim, quando a gente pergunta se ela é casada, se ela é solteira, se ela tem filhos ou não, é para conhecer um pouco do candidato. Então, esse tipo de pergunta a gente não faz. Mas de que forma que eu consigo conhecer essa pessoa? Aí você fala para ela o seguinte: olha, para que a gente tenha aqui um bate-papo descontraído, para eu também conhecer um pouquinho de você, fala um pouco de você. E aí você pode colocar um roteirinho, um papel assim, né? Um roteirinho, onde você diz seu nome, sua idade, seu estado civil, se tem filhos ou não, se você está estudando, as empresas que você trabalhou, para a pessoa ter um roteiro, porque às vezes a pessoa vai tão nervosa que ela não sabe nem o que ela fala, né? Nem por onde começar. Então, se eu chegar para algum de vocês e falar assim, fala um pouco de você para mim, né? Vocês vão falar. Só que vocês vão falar N coisas, o que vocês quiserem. E isso pode acontecer no candidato também. Então, se você colocar um roteirinho, falar, fala um pouquinho de você, ó, você pode seguir isso aqui só para você ter uma noção e tal, a pessoa vai falar o estado civil dela, ela vai contar um pouco com quem ela mora, o que ela pretende, naturalmente, independente de você perguntar, você é casado? Né? E lembrando que, quando você faz uma pergunta com o ponto de interrogação lá no final, né, a pergunta, você é casado? A pessoa pode falar sim. Ela respondeu o que você queria. Agora, se você fala um pouquinho de você, eu sou casada há X tempo, meu marido trabalha em tal lugar, e aí o bate-papo rola, né? Agora, se você perguntar, a pessoa pode ficar limitada só àquela resposta. E você não tem o que reclamar. Ela respondeu o que você queria, né? Então, eu quando faço alguns processos seletivos, eu não costumo e não gosto de fazer perguntas, porque a gente congela a resposta da pessoa, né? E aí a questão de feedback, né? Quando para o processo seletivo, né? Será que é algo ético, né? Será que é aético, ou seja, né? Antiético, né? Para quem não foi selecionado, como é que a gente pode seguir isso, né? Então, assim, a falta de feedback é antiético, sim. Porque a pessoa, ela tem o direito de saber como é que ela foi nas etapas do processo seletivo. Só que muitas vezes as pessoas não vão comentar. As pessoas não falarão como que ela foi nas etapas, né? Então você poderia dizer, olha, do teste prático que nós fizemos, tinham 50 perguntas, você acertou 30, você acertou 10, você acertou 5, né? E não vejo nenhum tipo de problema você falar isso, porque às vezes a pessoa sai com aquela sensação de que ela fez tudo muito correto, e na verdade ela não fez. Só que ninguém avisou ela não sabe, então para ela sempre está fazendo o melhor, e ela está vendo que ela precisa estudar mais, mas ninguém avisa, né? Ninguém fala. Agora, é claro que você não vai dizer para ela que você não a contratou porque ela é negra. Isso jamais, isso é preconceito. E se a empresa tem esse perfil, está na hora de mudar a empresa. A empresa não pode fazer isso, né? Agora, quando você faz algumas etapas de processo, você pode dizer, olha, você foi mal nisso, né? Ou senão você só fala o resultado para ela do teste, né? Eu acho que é importante. Então, isso é ético, sim, responder, né? Dar esse feedback, vamos dizer assim. E aí,
até mencionar alguns pontos a melhorar, né? Deixar esse feedback no vazio, na ansiedade da pessoa, a gente não fez a empatia, né? A gente não se colocou no lugar da pessoa. Já imaginou? Você faz toda uma entrevista, você faz todo um processo e ninguém te fala nada. É horrível isso. A gente fica naquela expectativa, né? Então, isso é uma das técnicas que a gente tem que fazer, a gente tem que colocar isso no nosso dia a dia, quem é o líder, quem é de recrutamento e seleção, quem é de RH, para sim falar. Tem coisas que a gente não pode falar, até por questões éticas mesmo, que eu não posso dizer ao candidato, por quê, por qual motivo ele foi dispensado. Mas existem algumas coisas e formas de se dizer sim, né? E aí, isso já aconteceu comigo, de eu fazer processos seletivos com pessoas que não foram aprovadas, eu não os conhecia, e alguns eu mencionei sim, né? Porque você vê que a pessoa tem potencial, você vê que a pessoa tem ali a empatia, a pessoa tem um currículo, ela tem a compreensão, mas está faltando algumas coisas para ela, né? Qual que foi uma das coisas que eu peguei em alguns candidatos na minha trajetória profissional? Falar mal da empresa. Isso não pega bem, e o líder que está junto comigo ali para selecionar a pessoa, ele não quer uma pessoa negativa. Então, ele já descarta a pessoa, né? Então, como que eu, como recrutadora, como selecionadora ali, eu posso falar para essa pessoa que ele não foi aprovado por conta disso? Falar, olha, teve algumas coisas na sua entrevista que não ficou muito de acordo com o líder ou muito de encontro à empresa. Nós precisamos de uma pessoa mais, como que vai dizer, mais dinâmica, mais ativa, mais positiva. Só que muitas pessoas não se permitem a ouvir, né? Então, primeiro a gente tem que perguntar para a pessoa se ela se permite, se ela quer ouvir algumas coisas e se ela vai refletir por aquilo. Porque muitas pessoas, principalmente as pessoas que não são humildes, né, e não se permitem, acham que é a melhor pessoa. Eu tenho N defeitos. Se alguém vir falar algum para mim, eu vou ficar feliz. Pode vir falar para mim, porque pode ser que naquele primeiro momento eu não goste, eu vou ficar chateada, triste. Isso é natural da gente. Mas, ao mesmo tempo, eu vou agradecer depois, porque eu vou pensar sobre aquilo, eu vou me permitir, eu vou escutar. Eu posso ficar puta da vida, mas eu vou escutar aquilo e vou falar assim: poxa, se essa pessoa me disse, deixa eu realmente prestar atenção nisso, né? Deixa eu tentar melhorar isso. Então, são coisas que a gente tem que tomar cuidado, né? Quando a gente fala, é antiético dar um retorno para os entrevistados. Mas existem coisas que, se a pessoa permitir, a gente pode sim dizer, por que não? Inclusive, em sala de aula, eu às vezes comento isso. Você me permite a te pontuar nas suas apresentações pessoais, quando tinha trabalho em grupo? Você permite que eu te corrija? Você permita que eu fale? Né? Eu quero. Eu quero sim, mas eu não quero que você fale na frente de todo mundo. Ok, eu vou falar só para você. Né? Então, assim, existem algumas coisas que a gente começa, né, a fazer, mas a pessoa tem que permitir. E nas empresas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque ele pode dizer que ele não foi contratado porque ele é apático, porque é isso, e assim por diante, né? Então, por isso que a maioria das empresas não falam isso, né? Porque tem que ter muito cuidado, porque são pessoas, pessoas são movidas a sentimentos, e isso é um tanto delicado que a gente tem que ter. Quando a gente vai fazer uma entrevista, né, quais são as considerações finais que esse fundador da Visa, numa entrevista, ele disse que poderia deixar ali para se preocupar em trilhar o caminho da ética, né? Então, ele sempre falou o seguinte: todo profissional valorize a profissão e a atividade. Valorize sem atropelar seus limites físicos e mentais. Não adianta você, de repente, entrar numa empresa, falar que você consegue fazer tal coisa, você não consegue, mas você diz que vai fazer, e aí você fica à noite, a madrugada inteira fazendo as coisas e não conseguiu cumprir aquele prazo, não conseguiu fazer. Então, não atropele, né? Sem ultrapassar os limites do que pode ser perguntado ao entrevistado. Então, se você vai fazer uma entrevista para algum candidato, né, não ultrapasse os limites. Não avance sinais das quais, né, igual perguntar se tem amante. Isso é uma pergunta totalmente insana. Né? Jamais você faria um tipo de pergunta dessa forma para alguém. Né? Valorize sem subestimar o candidato com perguntas superficiais. Valorize conduzindo uma entrevista empática,
ouvindo realmente o entrevistado. Eu já participei de entrevistas que as pessoas ficam no celular, no vídeo a pessoa cochila, né? E são coisas assim que você fala, não teve o respeito, não teve a empatia, que foram as duas coisas que o fundador menciona, né? E valorize apresentando seu parecer de forma neutra e profissional, sem ter preconceitos. Essa parte do preconceitos, eu acho interessante, e isso nós vamos trabalhar um pouquinho quando a gente ver as cartas de despedida que a gente vai fazer esse trabalho, que eu vou distribuir aí algumas, sem nome, sem nada, para a gente fazer essa atividade. E ali vocês vão ter essa questão da percepção e vocês vão ter essa questão de compreender um pouco mais o outro, das histórias que as pessoas estão contando, né? E isso, o que que significa, né? É saber ouvir. É claro que nós vamos ler, mas é saber ouvir a outra pessoa e de forma empática, ou seja, se colocar no lugar daquela pessoa, né? O quanto que de repente ela pode estar triste ou o quanto ela pode estar alegre, né? Então isso faz parte ali do nosso dia a dia. E quando a gente fala despreparo, né, num código aí de ética e de um processo seletivo, a questão, os líderes, né, fazendo entrevista, os mesmos psicólogos, os entrevistadores, os selecionadores, eles costumam fazer aquela questão de uma postura agressiva, totalmente desqualificada, né, se o entrevistador é capaz de agir sob pressão. Então, olha que interessante, essa pergunta que muitos falam, né? Qual animal você se parece? E aí eu pergunto, que diferença faz se eu falar que eu pareço com um elefante só porque eu sou gordinha? Vocês podem estar dando risada aí, né? Mas só por conta disso? Ou eu posso falar que eu pareço uma girafa porque meu pescoço é grande? Sabe? Então, assim, o que que isso, né, interferia? O que que isso mostra? Eu, sinceramente, assim, pode mostrar um animal que eu goste, ou é porque eu me pareço com algum animal? Ah, porque eu sou um macaco? Ah, porque, sabe? Então, assim, isso daqui é uma questão, né, de que você, assim, o que que vem a ser isso, né? Qual é o fundamento disso? E às vezes a gente pega as questões já que estão ali viciadas nos processos seletivos, e a gente continua sempre fazendo as mesmas perguntas, os tais dos 3 pontos positivos e 3 pontos negativos, isso sempre tem. O que você espera daqui 2 anos? Isso sempre tem, todo processo seletivo tem isso. Né? E por que não fazer um bate-papo mesmo? Por que não fazer ali uma conversa, né? Uma coisa ali mais preparada, mais estabelecida? E aí algumas falam assim, você pode plantar uma bananeira? Que eu quero ver se você está pronto para ser contratado. Gente, eu já participei de um processo seletivo, na época que eu fiz turismo, que eu fiquei indignada. Eu não participei, eu fui embora. Foi na Avenida Paulista e estávamos todos em um auditório. Esse auditório parecia um cinema, né, com aquelas cadeiras assim, mais uma rampa com as cadeiras, e tinha o palco lá na frente. Tinham 2 cadeiras lá nesse palco e tinha o pessoal do auditório. O pessoal do auditório éramos nós candidatos. Nós estávamos, acho que uns 15 candidatos ali, mais ou menos, né? E naquela sala, só que tinha mais gente lá do lado de fora que ia entrar. E aí eu fiquei em um determinado momento lá de fora, depois saiu esse grupo, depois entrava outro grupo. Enquanto eu estava do lado de fora, eu escutava gritarias, né? Então, eu escutava galinha, eu escutava uivado, eu escutava risos, gargalhadas. Eu falei, meu Deus do céu, o que que é isso aí, né? O que que acontece aí? Eu imaginava que era um vídeo que estava sendo passado, porque como era um auditório, tinha um telão e tal, eu imaginei que era passado um vídeo e de repente você teria que comentar sobre aquele vídeo, né? Ou identificar quem era a pessoa, enfim, passou N coisa na minha cabeça. Chegou a minha vez, eu entrei nesse auditório. As 2 pessoas que ficavam em cima, né, nessas cadeiras, eles chamavam uma pessoa e eles colocavam ali de frente no palco para todas as outras que estavam sentados nas cadeiras e eles falavam: imita um animal que você se parece. Agora chora, agora ria.
E as pessoas faziam, as pessoas gritavam, as pessoas uivavam, as pessoas eram coisas loucas. E eu falei assim, gente, por que que tem que ter um processo seletivo desses? Quando chegou da minha vez, eu educadamente disse, eu declino da vaga, muito obrigada pela oportunidade, mas eu não vou participar. Caso eu possa sair, bem, senão eu posso ficar aqui até fechar esse ciclo, porque todos têm que se apresentar, e eu não participo mais. E a pessoa falou, ok, próximo. Pulou, me ignorou ali, próximo, e só pediu para eu aguardar se realmente as 15 pessoas se apresentando para eu poder ir embora. Eu falei, ok, eu respeito. Ainda fui educada, porque eu poderia ter me levantado e ir embora, mas eu fui educada. Quando terminou, uma das pessoas que estavam ali do processo seletivo veio falar comigo e falou: por que que você não quis participar? Eu falei: eu não sou obrigada a participar dessas coisas. Eu não vou me expor imitando galinha, imitando porco, latir. Isso não significa meu lado profissional. Isso não mostra quem eu sou. Ah, mas é que na área de turismo nós precisamos de pessoas extremamente extrovertidas, que estão preparadas para tudo, para levar um grupo para viajar. Eu falei: concordo com você. Mas em que momento que eu vou ter que ficar imitando galinha para um grupo que eu levo para viajar? Para com isso, né? E eu peguei e falei: olha, não quero nem saber o nome da empresa, me desculpa, mas eu não participo mais. E fui embora. E um outro rapaz também fez a mesma coisa, e aí a gente já estava quase saindo, uma pessoa me abordou e falou: olha, sabe que eles são aí, essa empresa? Sabe aquelas pessoas que entregam revista na rua para gente? Que forçam, olha, pega esse brinde e você vai ganhar uma revista, uma assinatura? Era para trabalhar com isso. Então, eles precisavam de pessoas que entravam na sua frente, que eles precisavam de pessoas que estavam ali capazes de tudo. Mas não era dessa forma que eles iam ali em buscar um candidato. Então, quando a gente faz um processo seletivo, por mais que a gente queira inventar dinâmica, por mais que a gente queira fazer, vamos se colocar no lugar do outro, né? Não tem o porquê passar por isso, tá? E uma outra coisa, né? A questão de plantar a bananeira ali, né? Existem algumas perguntas que podem constranger os candidatos. Então, a gente pode, né, ficar ali, ter cuidado. Quando a gente faz dinâmica, igual eu preparo aqui em sala de aula, algumas que a gente fez, aquela característica do líder, enfim, eu sempre pergunto para alguém participar. E quando eu faço uma dinâmica que é para processo seletivo, a gente tem que tomar cuidado, porque aquele profissional, ele pode estar passando por N coisas, né? Ele pode estar com uma cara de preocupado, ele pode estar com conta para pagar, com filho, com fome, né? E a gente tem que se colocar no lugar dele e entender essa questão da dinâmica, né? Para que a gente não peça alguma coisa tão desrespeitoso. Então, eu não vou pedir para todo mundo tirar o sapato. Se a pessoa está com a meia furada, ela vai ficar extremamente constrangida. Então, a gente tem que ter alguns cuidados, a gente tem que se preparar nisso. Ah, mas você acha que alguém vai estar com a meia furada? Pode acontecer. Imagina se a pessoa está com essa meia furada. O quanto que essa pessoa não vai ficar constrangida. Ou nós, mulheres, não pintamos a unha exatamente naquele dia. E eu sou extremamente vaidosa. Eu não vou ficar constrangida? Vou ficar constrangida. Né? Então, a gente tem que ter alguns cuidados nesse sentido, quando a gente faz alguma dinâmica. Né? Quando a gente fala na ética do profissional de RH, então, nos processos seletivos, as empresas ignoram totalmente os princípios éticos, que é o que o Elton falou. Né? As coisas começam de trás para frente, igual do fundador da Visa. Então, assim, a gente tem que ignorar, né? Aliás, as empresas hoje ignoram os processos, né? Os princípios éticos. E aí consideram como determinante para uma aprovação uma amizade, um grau de parentesco, se a pessoa tem afinidade pessoal ou não. E aí isso faz com que fique uma má imagem do processo seletivo. Então, os candidatos ficam indignados, ficam desestimulados e fica ali cansativo esse processo seletivo. Então, quando eu costumo falar, né, vamos fazer um processo seletivo, se eu fui contratada para uma empresa, eu sou a consultora dessa empresa para contratar 5 pessoas para trabalhar naquela empresa. Eles não têm um RH estruturado, é uma empresa pequena, mas eles precisam de minha ajuda para eu contratar 5 pessoas. Eu vou ajudá-lo. E aí eu vou dizer, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou procurar, me fala o perfil, enfim, eu vou prestar serviço para essa empresa. E eu vou até essa empresa, como se eu fosse funcionária dessa empresa, uma consultoria ali, e eu vou fazer todo o processo seletivo para aquelas 5 vagas que ele tem ali.
vou fazer as entrevistas na sede da empresa, nas dependências da empresa. Então, ou seja, independente de eu ser funcionário ou não, eu estou ali defendendo a imagem da empresa. E eu não posso levar a questão de amizade, grau de parentesco. Eu sou extremamente justa. Se eu contratei, hoje eu tenho uma funcionária que ela foi minha aluna. Ela mesmo disse para mim: você fez eu rever meus pensamentos. Eu não tinha experiência nenhuma e você me contratou. Eu, no seu lugar, não teria me contratado. Eu falei, pois então pense nisso. Porque o dia de amanhã você pode estar no meu lugar e você também terá que dar oportunidade para alguém do mesmo formato. Então, reveja isso, porque olha só o quanto deu certo você aqui. Olha o quanto você já aprendeu, olha o quanto você amadureceu, o quanto você cresceu. Porque eu apostei, né? Eu fui diferente daquele, né? Eu fui exatamente numa postura igual o fundador da Visa. Eu não olhei o currículo dela profissional, eu olhei o lado, né, de ética, profissionalismo, e eu fiz uma entrevista para identificar isso. Porque às vezes você tem uma aluna, você não tem tanto contato. E eu tive pouco contato com essa aluna, né? Eu não tive ali muito contato com ela, muito pouco nas aulas, ela era uma aluna aplicada, mas eu não tinha tanta amizade. Às vezes a gente faz uma amizade ali, conversa mais com um ou outro aluno, mas ela não. Então, ela era uma aluna que eu não tinha tanto esse bate-papo. E acabei conhecendo, foram outras pessoas na época, quando eu tive a vaga, foram outras alunas também, de outros professores, que eu nem tinha dado aula, mas eram alunos da Flamengo, fizeram teste, enfim. E eu fui extremamente justa. Essa coisa de amizade, por ela ser aluna da Flamengo, eu vou levar para a empresa? Não. Vai aquele que tiver a melhor competência. Vai aquele que tiver o melhor resultado, né? O que tiver a questão ética. Então, isso a gente tem que levar que amizade, grau de parentesco, afinidade. Desculpa, gente. A gente não é Covid, tá? Aí a gente tem que ter esse cenário de afinidade e deixar isso de lado, né? Porque senão a gente leva uma má impressão. E aí é importante enfatizar que um amigo, um parente, um outro candidato que tem afinidades pessoais comigo, que seria ali a recrutadora, deixar bem claro que, assim, não deve ser determinante de seleção. Tanto que quando ela foi lá, tinha outra pessoa que estava avaliando junto comigo, para não ficar somente eu ali determinado. Quantas e quantas empresas a gente tem que a pessoa fala assim: tem uma vaga, mas eu já tenho o candidato. Aí eles fazem um processo, mostram lá que foi feito anúncio, mostra que vieram alguns candidatos, traz pessoas para a empresa para fazer entrevista, e o que acontece? Já tinha o candidato ali separado, já estava dizendo quem era, e nem fez nada com ele, nem fez uma entrevista. Então, assim, a questão tem que ser muito justa, confiável e ética, né? Isso tem que fazer parte ali do processo seletivo. Senão, não existe ética. Então, profissional de RH, a gente tem que ser muito, muito, muito justo, né? Se você faz algo para um funcionário, faça para os demais. Eu, às vezes, recebo, assim, algumas coisas que o pessoal fala, cede um pouco, você é muito certinha. Eu falei, não é questão de ser certinha. Se eu fizer para o diretor, eu posso fazer para a copeira? Ah, não. Então, eu não vou fazer para ele. Se eu fizer para a copeira, eu posso para fazer para o diretor? Então, eu vou fazer, ou vice-versa. Então, assim, a gente tem que ter essa questão ética, a gente tem que ser essa questão extremamente justa. Quando a gente vai analisar um perfil, né, para aquela função, para aquele cargo, a gente tem que olhar a parte dele, pela disposição dele, a criatividade, se ele vai ter um desempenho proativo. Isso a gente consegue identificar na pessoa. Se a gente fizer algumas dinâmicas, se a gente conversar com a pessoa, a gente consegue saber se ela terá um desempenho proativo ou não. Então, quando uma empresa preza pelo crescimento e a evolução, precisa valorizar os colaboradores dinâmicos e com disposição para o trabalho. Então, é o que eu enxerguei nessa aluna. Eu vi que ela tinha um desempenho proativo, ela era proativa, ela tinha ali um foco dinâmico, ela tinha disposição para trabalhar, ela estava se permitindo aprender. Então, por que não contratá-la? Né? Ela não tinha conhecimento, muito pouco.
Só que na prova que eu apliquei para ela, ela acertou mais do que quem já estava na área concorrendo a mesma vaga com ela. Então, ou seja, ela tinha aquilo ali de conhecimento e ela não sabia tamanho conhecimento do qual ela tinha. Ela mesma ficou surpreendida que foi escolhida. Até hoje ela fala isso para mim. Ela fala: eu, no seu lugar, não me contrataria. Eu falei: porque você não aposta em você mesmo. Porque você tem, todos nós temos competência. Todos nós temos condições de exercer aquilo que nos propõe, desde que nós queremos, desde que nós estamos abertos. Senão a gente não consegue. Por isso que eu falo que a motivação vem de dentro da gente. Não adianta uma pessoa falar assim para mim: olha, vai para a área de vendas, porque você vai ganhar comissão, porque você vai ganhar isso, porque você vai ver aquela pessoa tão empolgada, tão empolgada, tão empolgada, que você vai falar: nossa, a área de vendas deve ser muito legal, eu vou para lá. Só que não é teu perfil, entendeu? Eu amo dar aula, eu amo estar aqui com vocês. O meu filho mesmo já assistiu várias aulas minhas e ele falou assim: eu jamais conseguiria dar aula, eu não tenho paciência. Eu estava dando aula de folha de pagamento e ele foi comigo na aula, eu não tinha com quem deixá-lo. E eu levei ele para a sala de aula, falei: você fica lá com o celular, fica lá jogando, fica lá aprendendo, enfim, vamos junto. E eu levei ele para a sala de aula na época. E ele estava dentro, eu estava explicando o cálculo, e as pessoas não conseguiam entender. E ele era novo na época, bem mais novo do que é hoje, e ele entendeu o cálculo que eu expliquei, e o aluno não entendia. E ele falou assim: eu não tenho paciência para isso. Então, assim, adianta falar para ele: dar aula legal, você vai ver as pessoas progredindo, você está dividindo o seu conhecimento, isso é maravilhoso, isso, o dia de amanhã eu posso estar sendo recrutado por um aluno meu, né? Olha que bacana. Ou eu trabalhando numa empresa, bater na porta dessa empresa e ele que vai fazer minha folha de pagamento, olha que bacana, né? E de repente você olha tudo aquilo e olha o quanto isso é gratificante. E meu filho falou: de jeito nenhum, eu jamais daria aula. Então, as pessoas, ela tem que estar disposta para fazer aquilo, mas todos nós conseguimos, tá? Eu termino a aula, né? Já deu 9 horas aí, depois a gente continua um pouquinho sobre isso, falta pouquinho para a gente terminar, mas temos os recadinhos aí da semana. Eu sei que tem algumas pessoas que chegaram um pouquinho depois, deixa eu repetir alguns recados. A atividade para essa semana, eu estou dando de presente de Dia das Crianças, todos nós temos um lado nosso criança, então eu estou deixando aí de presente Dia das Crianças, essa semana a gente não tem atividade semanal. Porém, para aquelas crianças, entre aspas, tá? Modo de dizer, para vocês, alunos que não fizeram a atividade que está lá, aberta, atividade 6, que é a carta de despedida, façam. Senão eu não vou conseguir fazer a dinâmica que eu preciso. Então, preciso que vocês concluam a atividade. Então, quem já fez, está liberado para o feriado, só na próxima aula aí, depois que a gente vai fazer ali mais coisa. Mas para essa semana não tem atividade, ok? Pode falar, Welton. Oi, Pro, eu tô com dúvida, porque eu vi que tem atividade semanal 6, aula dia 15/9. Eu não mandei essa atividade, ou você abriu para alguém que não... Não, ficou aberta porque tinha gente que não tinha feito, eu acabei deixando aberto lá, dei a chance. Eu falei que era a última chance que eu ia Eu dar. fico preocupado agora porque eu tô tendo todo cuidado para não ficar nem um dia, nem uma semana sem. Mas tudo bem, obrigado, Tá, Pro. mas tem uma outra lá, eu não sei se você já fez a carta de despedida. Fiz. Então, Inclusive, pronto. eu acabei de dar nada aqui, abri, olhei, vi uns Então, erros. você não precisa fazer atividade para essa semana, que a sua já está feita, tá? Excelente. Eu vou Então, no só está lá essa atividade agora, que é a carta de despedida, que eu vi que 50% das pessoas aí não tinham respondido ainda. É individual e tem que fazer, tá bom? excelente, Pro. Parabéns por, nossa, todo o conteúdo que você apresenta, eu adoro sua aula. Parabéns. Muito obrigada, Welk, pelo feedback. É aquilo que eu falo, a gente faz aí com amor, a gente faz com inteira dedicação. O quanto mais eu puder dar de dicas para vocês, né, de todas essas questões do que eu já vivenciei, é como eu falei no meu primeiro encontro com vocês, né? Meu principal objetivo aqui é onde só tem uma ideia, onde só tem um conhecimento, é eu fazer muito mais conhecimento junto comigo, né? Eu acho que isso é uma evolução para a gente. Então, eu tenho certeza que quem vai ser um administrador, vai ser um líder, vai ser um gestor, ou mesmo na área de RH mesmo, a gente vai se esbarrar, né? E eu já tenho alunos que hoje
atuam na área de RH, já estão ali na área de RH. Então, é muito bacana isso, Elton. É algo assim que eu fico feliz com esse seu feedback. Exatamente esse é meu propósito, né? Trazer exatamente essas informações aí. Muito bom, muito bom. E Pro, fico quem à dera, disposição para dúvidas, viu? quem dera tivesse assim, a oportunidade de trabalhar com você um dia. Seria Quem muito. sabe? A gente não sabe. De É, repente você vai estar me contratando, olha só. Né? Não sou nem eu que vou te contratar, você que vai estar me contratando. Isso pode se me acontecer, contratar, eu já né? ficaria felicíssimo. Pois é. E as oportunidades, elas acabam vindo, a gente não sabe, né? Às vezes a gente acaba se esbarrando com as pessoas, pode ser colega de sala, pode ser professores, alunos. Eu acho que sempre a gente tem isso, né? Então, por isso que eu falo, questão ética. Vamos ter respeito e empatia pelo outro, igual o fundador da Visa menciona. Eu sou fã de carteirinha desse homem, pelo menos nesse ponto, não acompanho tanto ele, mas eu diria assim que nesse ponto eu estou extremamente fã nesse pensamento dele, né? Porque realmente ele é uma pessoa que ele tem ali o que é realmente uma trajetória, né? O que é realmente que a gente precisa ser. E não somente para a área de recrutamento e seleção, né? Mas eu acho que para um todo, né? Se a gente tiver um respeito e empatia, eu acho que o Brasil estaria muito melhor, né? Nossos governantes, enfim, a gente já vê que nem de cima tem isso. Infelizmente, né? É um país maravilhoso e a gente acaba não tendo isso. Mas se tivesse essas duas coisinhas, né? O respeito e a empatia, e a questão ética, né? Eu acho que seriam coisas assim primordiais aí para a gente ter brilhante processos aí, grandes empresas e um Brasil muito melhor. Mas quem sabe a gente vai divulgando isso, né? A gente cada um vai aí no seu caminho, a gente consegue com certeza. Bem, quem não fez atividade, então faça. A semana que vem eu quero concluir esse tema de ética e eu quero trazer uma aula um pouco mais dinâmica. Então, venha preparados para falar, para participar. Eu quero trazer umas coisas aí para a gente praticar um pouquinho, algumas coisas né, falado por vocês. Então, venham aí, né? Eu sei que vai ser logo depois de um feriado. O feriado vai ser na terça-feira, aí vocês vão estar descansados na terça-feira. E aí vem na quarta-feira para a gente poder fazer alguns bate-papos aí, para vocês participarem mais. E aí eu quero que vocês participem mesmo para a gente fazer algo na prática, tá bom? Acho que é uma forma aí, eu estava pensando em algumas coisas para que a gente possa fazer dessa forma, tá bom? Eu fico por aqui. Desejo a vocês um excelente final de semana, um excelente feriado aí próximo, que vocês se cuidem. Caso vocês queiram perguntar alguma coisa, eu vou parar a gravação. Se vocês quiserem abrir microfone, alguma coisa que não quer perguntar na gravação, fique à vontade, eu fico mais uns minutinhos aqui. Caso contrário, uma excelente noite aí para vocês, bom descanso para vocês e obrigada. Até, Pro. Boa noite, pessoal. Obrigada.